Inclusive, estou fazendo... Salve, galera maravilhosa! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Picuinha, que é o podcast que traz os melhores conteúdos da internet para você. Sem você ficar naqueles que demoram 10 horas de debate ou aqueles que levam gente que não sabe nem escrever o próprio nome, né? Hoje a gente está trazendo um debate com conteúdo para os senhores. Eu sou o Pablo Jamilk, aqui eu tenho meu nobre companheiro, grande mestre Oliveira Soares e Eduardo Tessaro. Deem uma boa tarde de vocês aí pra galera. Boa tarde, pessoal. É um prazer novamente estar aqui. É um tema hoje palpitante aí que envolve questões humanitárias. Acredito que todos vão curtir. E aí, moçada, tudo bem? Tranquilo? Aqui estamos de novo, mais uma conversa mole aí. Isso. Bater papo, trocar umas figurinhas, não bota nem um trocinho pra gente acompanhar o chat aqui, nada, mas tudo bem. Você vê, nem café é um também. negócio, né? Não tem café, não Aliás, tem eu até vou falar para vocês. brincadeira, O nosso café tá chegando agora patrocinado pela Nespresso. Para quem não sabe, o Picuinha é patrocinado pela Nespresso. E funciona assim o nosso patrocínio. Toda vez que eu pago a mensalidade, eles mandam os cafés pra gente. É fantástico isso. Essa modalidade de patrocínio É muito boa. É muito boa. Inclusive, você que está assistindo, se quiser patrocinar o podcast com o melhor conteúdo da internet, é só você mandar uma mensagem para nós. Você que quer divulgar sua livraria, sua empresa de livros, você que quer divulgar qualquer coisa que quiser preservativo aqui, com gola rolê. Preservativo, aqueles do Paraguai que tem camisinha musical, que canta galopeira, né? Você que quiser divulgar aí o seu curso de tiro, tá? Você que quer qualquer coisa, cara. Até você que quer divulgar a sua boate aí que funciona da sexta-feira para frente. Tá vendendo conteúdo, tem canal do OnlyFans. Tem o OnlyFans também. Só mandar aqui que a gente divulga. Vou começar a vender conteúdo, OnlyFans para senhoras. Então tinha que ser older fans. Older fans. Aí ia ficar bom. Older fans. Opa. Até caiu o microfone. Chegou até cair o microfone. Older fans. Ah, putz. Olha lá. Aí, mas deitado. Ele põe deitado o troço. Mas você faz pra Cara, você tem que ver que o Oli tem aquele problema de visão. Pô, mas ele põe deitado o troço. Impressionante. É foda, né, cara? Muito bem, mas não é fácil, não. Aí, ó. Muito bem. Melhorou agora. Então você já tá sabendo, o né? também pode ler, né? Se quiser anunciar, é só você mandar aí pra gente que nós vamos fazer o seu merchan, tá bom? Hoje eu vou dizer que o nosso podcast, além do patrocínio da Nespresso, está sendo patrocinado pelo Tessaro. Para quem não sabe, você que está aí precisa resolver suas demandas judiciais, tá aqui, ó. Faz um jabá aí, Tessaro. Não. Isso é proibido pelo Conselho de Ética da OAB. Você não pode falar, eu posso? Eu não posso, sou conselheiro, né? Eu posso falar? Eu posso falar, então. Pode, Você podem. quer se separar, problema de divórcio, está aqui, questão de pensão alimentícia, está aqui. Foi preso, está aqui também. Está aqui também. Caso de violência doméstica, Tessaro está aqui. Basicamente qualquer coisa. Pô, não é? Aposentado, quer rever a aposentadoria? Está aqui, o Tessaro faz revisão de aposentadoria. A pensão. Antes de acabar, o Picuinha chega a notificação pro Tessaro. Ele vai falar assim, ó, chegou para mim por e-mail agora aqui. Excluído da OAB. Remetente, Mas a OAB OAB. ultimamente não serve para nada mesmo, né? Ela Não me fale isso muito bem, ao não reclama vivo. de mais nada, cara. Não reclama mais. Sempre Nem da foram. censura a OAB está falando nada agora. A OAB... Não, e a OAB Federal deu aval favorável ao controle da mídia. Aí, ó, Aí você quer mais da acabou. OAB, Aí está pá. democrático de direito. Acabou mesmo, né, cara? Acabou. Ó, hoje então nós vamos falar sobre o assunto aqui. Eu já fizemos... Curso de linha de galo. Um pediu aqui se ele pode anunciar curso de linha de galo. Curso de rinha de galo. Manda pra gente aí o nome do seu curso, né? Como é que é? 6 em 7 com rinha de galo. Cara, já não lançaram isso aí, vão lançar. Com certeza. Curso de rinha de galo. Rapaziada, então, saudações pra vocês aí e tal. Ó, de onde saiu o assunto que nós vamos debater hoje? Tá? Não sei se meus óculos estão dando reflexo, mas enfim.
Nos Estados Unidos, na Flórida, nós tivemos uma medida, né, que foi assinada na quarta-feira, no dia 10 deste mês, tá? O projeto de lei SB 1718, com diversas medidas que limitam a circulação e dificultam a vida de imigrantes indocumentados na Flórida. Foi assinado pelo governador da Flórida, o Ron DeSantis. E aí nós vamos falar um pouquinho aqui, depois eu vou ler quais são algumas dessas medidas. Essa lei tem sido divulgada como lei anti-imigração, tá? E nós vamos debater um pouco sobre isso, sobre essas questões que envolvem imigração, sobre como os países recebem, países mais receptivos, menos receptivos, até que ponto é humanamente justificável uma lei dessa natureza. E aí a gente vai viajar pelo assunto junto com vocês, que poderão dar suas contribuições, que sempre são extremamente bem-vindas, mas eu só vou deixar ler comentário de quem tiver inscrito no canal. Se não tiver inscrito no canal, não tiver deixado o like, tem direito de permanecer em silêncio. Só. Beleza? Bem, rapaziada, vamos abrir esse assunto, que é um assunto bastante complexo, já mandando as opiniões aí e o que é que vocês pensam a respeito disso. Estados Unidos, a gente dá uma olhada na eleição do presidente atual, né? Do Joe Biden. Joe Biden, ele, de alguma maneira, ele deixava transparecer essa ideia de fronteiras livres em algum momento. Em oposição ao Trump. Em oposição ao Trump, que tinha uma conduta antimigratória mais clara, né? Só lembrar aquela questão de quando ele foi eleito, ainda aquela história do muro e tudo mais. Isso. E que não parou de ser construído, né? É só que uns falam e não fazem, outros não falam e fazem condutas, né? Tem lá o muro, eu estava vendo essa semana, estudando para o nossa... Tem mais uma parte lá que estão levantando uma distância maior. Mas acho que a gente tem que dar um passo atrás, então, dessa lei da Flórida, porque o Estado americano tem implementado desde o começo desse ano algumas legislações, algumas medidas que são anti-migratórias, por exemplo, limitando a quantidade, limitando a quantidade de vistos que podem ser emitidos durante o mês para alguns países. Aqueles países que, naturalmente, são os países que mais batem a porta, né? Na verdade, essas pessoas que batem a porta buscam asilo humanitário, né? Exatamente. Buscam asilo. Exatamente. E não se pode negar o asilo. E aí, então, criam algumas medidas para não violar esse direito, mas para criar alguma organização. Por exemplo, os países como Cuba, Honduras, Venezuela, Nicarágua, Guatemala são os países que mais pessoas que têm essa migração maior. Esse afã migratório. Migratório. E a gente olha para esses países, a gente vê que eles estão fugindo mesmo ou tentando buscar uma vida melhor. E aí que vem a grande pergunta que eu deixo para os amigos aqui, especialmente para o Oli, nosso estudioso da geopolítica. As ações antimigratórias, elas de alguma maneira não estão protegidas pelo próprio conceito de formação do Estado, que é a proteção dos seus indivíduos contra ameaças de outros, né? Estou dizendo quando a formação... Então, quando essas medidas antimigratórias são tomadas, elas não estão sendo feitas, em alguma medida, para a manutenção do status quo, da manutenção de empregos, manutenção da qualidade de vida, então eles não estariam, esses governantes estariam ungidos da soberania, né, como formadora do Estado. O que você acha, assim, ali? Desde 1648, na Paz de Westfália, que encerrou a Guerra dos 30 anos, o território é inviolável. Então existe a inviolabilidade territorial. O que a gente tem que separar muito bem, o que é imigrante, o que é refugiado e o que é ilegal. A medida tomada nos Estados Unidos hoje é com relação ao ilegal. Tanto é que quando se falou que no dia 12 agora
romperia-se definitivamente a proposta da ONU, acho que é a unidade 42, ou técnica 42 do Trump, a quantidade de pessoas que se aproximaram da fronteira beirou 1 milhão de pessoas, que são os ilegais. Então, os ilegais é o grande problema que você possui. Nós não estamos falando na migração legalizada e nem no refugiado. Perfeito. Estamos lidando com a ilegalidade. A ilegalidade que vem basicamente da seguinte forma: a fronteira americana hoje ela é controlada pelo tráfico. Se você pegar o governo americano hoje, ele tem muito pouco acesso à fronteira. Por qual motivo? Porque o tráfico já tomou conta da fronteira. E essa questão da ilegalidade, você aumenta muito mais o tráfico internacional de drogas. Então, quando você fala que nós precisamos conter a presença dos indivíduos em território, é exatamente isso. Porque senão virou, como por exemplo disse agora, essa semana, uma das pessoas responsáveis pela questão migratória da Acnur disse o quê? Ela disse que as pessoas não têm culpa de terem nascidas em países ruins. Mas espera aí, quem está dizendo que o país é ruim é ela. Então, já que o país, aspas, é ruim, segundo ela, não dá a ele o direito de ir a qualquer outro país que ele julgar por bem. Quer dizer, então você eliminaria de vez as fronteiras e não é dessa forma. Tanto é que a ONU tem dificuldade hoje para intervenções em países, por quê? Porque existe uma grande diferença, uma situação muito tênue, melhor, uma linha muito tênue que separa o que é um massacre do que é um genocídio, do que é apenas a violência. Então a ONU não pode interferir de uma forma livre, da maneira que ela achar melhor. Exemplo muito simples, a Síria até hoje ninguém interferiu, porque o Conselho de Segurança da ONU não decidiu o que vai ser feito. Então, o que nós temos que ter é uma clareza. Esse cara ilegal vai entrar, ele prejudica toda a economia interna de um país. Exemplo muito simples, a Alemanha. E é outra coisa, nós também temos, nesse refugiado, nesse imigrante, nós também temos uma forte discriminação racial em cima disso. 2015, 2016, nós tivemos uma questão seríssima mundial em relação à Síria. E ninguém quis o sírio. Ninguém quis o sírio, porque o sírio é branco. Não é branco. O branco é o ucraniano, o branco é o europeu. Então, o europeu, branco, ucraniano, venha para a Europa. Você lembra que isso virou até... Não. Isso virou até pauta de uma discussão. Exatamente. Foi alguém que... Alguma autoridade europeia, agora fugiu da minha memória, mas falou exatamente isso. Né, que deveriam receber os refugiados porque são europeus. Isso, né? Europeus e brancos, salientes, europeus e brancos, e cristãos. Agora, como é que eu vou trazer o sírio, que não é considerado branco, não é europeu e é muçulmano? Então, 2015, 2016, ninguém queria. Exatamente. Eles entravam via Turquia pulava a Grécia, caiu a União Europeia e, entramos para a nossa Europa. A Alemanha, a princípio, achou lindo. Nossa, olha, gente para trabalhar. Muita gente. Gente para trabalhar, mas o sistema de saúde, o sistema de segurança, a questão da segurança pública, a educação vai se esgotando, como aconteceu no Brasil em Pacaraima. Os recursos são finitos, né? Uma cidade preparada para 7, 8 partos por dia, de repente passa a ter 50. Então você não tem como manter. Você sabe que, pegando um gancho nisso que você disse, eu me lembro agora de um tema de redação que foi tópico do Enem, isso há muito tempo, que foi a questão da imigração para o Brasil, né? E aí pediam para que os alunos discutissem, né, a questão relacionada à imigração para o Brasil no século XXI. Todo mundo aqui que está nessa mesa sabe ler século, né? Então, quando eu falo de imigração para o Brasil no século XXI, eu tenho que discutir as pessoas que vieram para cá, certo? Depois dos anos 2000, basicamente. Qual foi o maior problema das redações dessa época? Os alunos falaram sobre italianos vindo para o Brasil, fugindo da Segunda Guerra Mundial. Não era para falar sobre isso. Você tinha que falar, por exemplo, sobre a questão dos haitianos e tudo mais. Então, veja, esse é um tema tão complexo que ele já foi motivo de redação e as pessoas não sabiam falar sobre isso. Elas viviam isso e elas não enxergavam isso. O jovem não enxergava que havia gente de outro país vindo morar no Brasil no século XXI. Sabe? Não conseguia perceber isso. E aí, quando a gente discute essa questão, nós temos que falar sobre fronteira, sobre soberania, sobre o que o Oli mencionou: sistema de saúde, segurança,
né? Educação. Eu vou ler aqui algumas... Dignidade da pessoa humana. Exatamente, porque essa é uma barreira, essa é uma questão que a gente precisa discutir para fazer uma espécie de contrabalanceamento. E assim, Pablo, o ilegal, o imigrante, o refugiado tem que ter parâmetros diferenciados para serem analisados. Exato. A ilegalidade tem que ser punida, tem que ser coibida. Você é advogado, sabe melhor do que eu. O que é ilegal não pode ser permitido, isso é uma coisa óbvia. Agora, o ilegal entrando no seu país, ele entra sem nenhuma contribuição, o trabalho dele é completamente um trabalho em paralelo, ele não é um trabalho regulamentado, começa por aí. Não há a questão da questão tributária, que é uma coisa importante que se existe. Se existe tributação, o trabalho é legalizado, caso contrário, não. Agora, o cara entra na total ilegalidade, isso tem que ser barrado, isso é uma coisa óbvia. Aqui, o que está nessa lei que nós mencionamos, tá? Algumas das medidas incluídas. O Dominique aqui só te deu uma dica dizendo que, salvo engano, foi no Enem de 2013. Exatamente. Era o áudio da migração que nós tivemos da Síria. Isso aí. Muito obrigado. Proibir que governos locais emitam carteiras de identificação para pessoas que não tenham residência ou cidadania americana. Exigir que hospitais que aceitem alguma coisa como Medicaid, tá? Sistema de saúde pública americano. Exato. Que perguntem o status migratório dos pacientes. Banir imigrantes indocumentados que concluíram o curso de direito de serem admitidos pelo Florida Bar, ou seja, você não vai poder advogar lá, é a OAB deles. Penalizar quem for pego transportando indocumentados. Se o motorista for pego com mais de 5 indocumentados no carro, ele poderá ser preso. Se ele tiver um indocumentado no carro e for menor de idade, também será penalizado. Expandir o uso do E-Verify para checar o status imigratório de funcionários. Suspender a licença de funcionamento de empresas que empregarem indocumentados, além de se aplicar multa de $10 mil. Essas são algumas das... Agora veja, as empresas que estão empregando indocumentados estão no trabalho ilegal. Concorda? Ela estará pagando... Ela está se beneficiando... Pronto. Disso acabou. aí. Então você também está inibindo um crime interno. Concorda comigo? O cara que estiver transportando pessoas que são chamados coiotes serão presos. Não é dentro da ilegalidade? Até aí, qual é o problema que nós temos? Nós estamos tentando proibir que o ilegal permaneça no país. Sim. Não é porque, como disse a diretora, que não lembro o nome de qual ONG foi, dizendo que o cara teve um infortúnio de nascer num país ruim. Mas não é assim que funciona o mundo. Se for assim, eliminamos todas as fronteiras e seja o que Deus quiser. A maneira como ela quer, esse mundo ideal que ela está criando, não existe. Da música Imagine do... Não tem isso aí. John Lennon, não que ele fala, né? Gostaria de ver. sim. Agora, veja só, as medidas tomadas na Flórida, todas elas estão frisando o ilegal. Não é o cara que migrou para os Estados Unidos, não é o refugiado que está nos Estados Unidos. Como no Brasil nós também temos restrições para quem entra ilegal. São os indocumentados, né? Exatamente. Que eles chamam lá. Aí o financiamento que eles fazem para a pessoa se documentar não poderá ser feito para os ilegais. Até aí qual é o problema? Quer dizer, eles não querem legalizar aquilo que está o quê? Totalmente ilegal perante a lei dos Estados Unidos, é o que eles estão fazendo. Então eu não vejo um absurdo em cima disso. O que nós temos é isso. Se você liberar os ilegais no Brasil, vira o quê? E assim, a imigração ela acontece, eu aceito muito bem o imigrante quando a minha economia está em crescimento, e os trabalhos ruins eu não quero fazer. Então você traz o imigrante para que ele faça o trabalho ruim. Só que quando a sua economia estiver em queda, esse trabalho ruim interessa para o nativo. Então o imigrante também é algo que ele não quer naquele momento. São os dois grandes momentos que você tem em relação ao imigrante. Por que o Japão, nos anos 80, achou lindo levar os brasileiros para lá? Porque ele tinha uma concorrência dos tigres asiáticos, com uma mão de obra extremamente barata. A única saída que tinha para o produto japonês ser competitivo, qual era? Baratear a mão de obra. De uma forma legal. Ele também não quer o cara ilegal. Então, de uma forma legal, ele fez o quê? Abriu para os chamados imigrantes legalizados trabalharem mais barato. Correto. E isso foi a maneira que tirou o Japão da crise que ele viveu nos anos 80. Então, o que a gente tem é exatamente essas conotações. O que é o refugiado, o que é o ilegal, o que é o imigrante. Por exemplo, em 2010, no Haiti,
Nós recebemos, a própria região de Cascavel recebeu centenas de indivíduos vindos da onde? Do Haiti. E detalhe, vinham com trabalho regulamentado, um valor de salário na época, que era em torno de R$ 1.500, que garantia a sobrevivência dele aqui e envio de dinheiro para a família que ficou lá. Ele tinha que ter um registro, tinha que saber onde é que vai morar, onde é quem vai ser empregado. Existia todo um parâmetro de leis a ser cumprido. Em 1974, nós tivemos a Guerra Civil em Angola. Muitos portugueses de origem angolana vieram para o Brasil, em direção a Rolândia, em direção a Moarama, em direção a Maringá. Eles vieram como? Num processo legalizado. Ou seja, você tem respaldo para trazer. Agora, não pode deixar entrar na louca, isso é uma coisa óbvia. Entrou na louca, vira bagunça, cara, e nada funciona. Pega o caso nosso da grande presença de venezuelanos que nós tivemos. Nada contra a Venezuela, mas a ilegalidade é ruim em qualquer setor. Aqui, você não tem os seus funcionários, nós estamos aqui dentro de uma legalidade, ou não é? Agora, imagine você roubando a internet, roubando fazendo gato elétrica, de tudo. roubando gato, roubando a água, quer dizer, aí virou bagunça. Aí você não pode ter a mesma situação equânime do cara que está legalizado. Isso é uma coisa óbvia. É uma situação bastante complicada, né? Porque, como diz essa da ONG, que a pessoa não tem, né, não tem a sorte. A sorte é uma questão complicada, mas assim, a pessoa buscar, né, faz parte querer melhorar de vida, né, mas não ilegalmente. Mas o que eu vejo nos Estados Unidos nos últimos anos, né, e agora novamente, que eles começaram com alguns trabalhos para transformar a grande maioria daqueles que antes eram legalmente, entrariam no país teriam documentação, começaram a restringir isso. E isso vem ao encontro do que você disse, a crise econômica. Exatamente. A crise econômica. Eu preciso desse trabalho. Exatamente. Agora eu vou cortar grama, eu vou trabalhar de garçom. Exatamente. Então, eu acredito que nós voltamos àquilo que é a grande questão aí do século XX, que é a ideia da economia sendo o pendão, sendo o pendão de tudo. Quando a economia está boa, você pode ver processos de instalação de energia sustentável, questões, tudo isso brota. Quando a economia desaba, o que faz? Liga novamente as energias sujas, carvão, assim como a gente viu. O arranjo, a gente percebe que os estados acabam usando dessa soberania, que é óbvia, que é natural, para proteger os seus. É bom e é ruim, não são coisas que, né, olhando do ponto de vista humanitário, a gente se compadece com toda certeza com aquele cubano que está fugindo, né, que está fugindo daquele país e que, por algum motivo, não consegue a documentação para ingressar naquele país, mas, de qualquer maneira, está se submetendo à ilegalidade, porque, mesmo na ilegalidade, naquele país é muito melhor do que no seu país, onde ele estaria, né? Então, que drama humano. Mas veja só, humano, né? Mas por que não ter a mesma medida com o sudanês? E o cara do Sudão não precisa disso? Não precisamos mexer com ninguém do Quênia? Como assim? O Sudão está em guerra. Está em guerra. Desde 2011. Mas os refugiados sudaneses não é algo que abala as ONGs internacionais? Não. Eles não têm direito a esse acesso, não têm direito a essa busca. Agora, veja, existe uma grande situação com relação à questão do imigrante e das minorias europeias. Em 2002, a Hungria fez uma lei chamada Lei de Status das Minorias Húngaras. Em 2002. Se você for húngaro, mas morar fora da Hungria em 2002, você não tem direito a retornar ao país, a não ser para que você possa ter o tratamento médico ou estudar, no máximo 3 meses. Mas você não tem direito à residência fixa. E você é húngaro. Só que você é uma minoria dentro da Hungria. Agora, quando a gente fala em muros, o muro dos Estados Unidos e México, mas a Hungria fez. A Hungria fez em relação à Sérvia, quando você tinha aquele monte de gente migrando via Grécia, quando você chegava na Sérvia para passar a Hungria, a União Europeia se abria para frente, o que a Hungria fez? Fechou. Aqui não passa, não. Até que aquela jornalista Petra Laszlo, em 2016, se eu não me engano, o pessoal filmou ela passando o rodo no sírio que estava entrando correndo, lembra disso? Lembro. Que quem filmou foi um americano.
O americano estava filmando todo mundo para lá da cerca. Quando ele viu que essa moça estava começando a empurrar os sírios que estavam entrando, ele parou de filmar o cara e começou a filmar ela. E filmou a moça dando uma rasteira no cara com o filho no colo. E a reportagem depois que vem é exatamente essa. Ela é húngara. Naquele momento ficou de lado a profissão dela, o que ela viu? O meu país está sendo invadido. Ó, que louco, cara, isso em 2016. Mas quando é a Europa, a gente releva, mas foi a Europa que fez. Né? Aí quando você mexe com os países latinos entrando nos Estados Unidos, é o grande monstro americano. E um detalhe interessante, Estados Unidos sempre foi protecionista. Estados Unidos, desde a sua independência, ele é altamente protecionista e isolacionista. Fizeram isso com relação aos índios que estão lá em território americano e os imigrantes também. A minha economia está crescendo, traga o cara para fazer serviço ruim. A minha economia caiu, esse serviço ruim me interessa também. Então esse é um problema seríssimo para ser tratado. Cara. Existe uma piada no desenho South Park, um dos desenhos mais polêmicos dos últimos anos, mas também um dos, na minha opinião, dos mais interessantes, só que é para adulto, né? Em que toda vez que acontece alguma coisa de natureza econômica e que tem a ver ou com xenofobia ou coisa assim, eles sempre colocam o estereótipo de um personagemzinho redneck, né? Com bigodinho, tá todo mundo olhando, de repente esse redneck grita lá do meio: eles vão tomar nossos empregos! Porque é algo que se fala muito nesse território, certo? Sobre essa questão de vão tomar nossos empregos, vêm para cá para pegar o nosso emprego e tudo mais. Eu acho essa questão muito complicada e eu concordo com o que você falou, porque você tem os holofotes em relação a uma parte da imigração. Ou seja, o que importa é o que nós vamos noticiar aqui. Do outro lado, não importa muito. Quer dizer, na Europa ninguém entra. Na Europa ninguém entra, a Europa é fechada. E aqui eu trago como referência bibliográfica para quem estiver assistindo e quiser ler, um livro chamado Brutalismo, do Achille Mbembe, um filósofo sul-africano, fabuloso, que fala exatamente uma coisa muito, muito, muito curiosa. A Inglaterra, para se manter como um dos maiores impérios da humanidade e ter toda aquela coisa bonita que as pessoas gostam de assistir, do rei, a monarquia e os castelos e tudo mais, que faz documentário Netflix sobre a rainha ou sobre o príncipe casando com a plebeia e o caceta, para eles conseguirem fazer isso, eles expropriaram praticamente tudo que havia nos países que eles colonizaram. Na África, fundamentalmente. E ele diz o seguinte: hoje, eu não posso pegar de volta nada que é do meu povo. Hoje eu não posso pegar de volta nada que é meu. E eles tomaram de nós algumas coisas que eles não sabem qual era o valor para nós. Ele começa a falar, por exemplo, sobre os objetos ritualísticos da religião deles, que ficou nos museus. Ele falou assim: quando isso sai do nosso território, a gente não deixa de ter só a posse. Ele perde a alma, ele perde o valor ritualístico para a gente. Isso nunca vai ser devolvido. Isso nunca vai ser devolvido. E durante séculos, nossas fronteiras estavam abertas para eles entrarem e pegarem o que quisessem de nós. E hoje nós temos que pedir muita autorização para poder sequer passar por lá. Sabe, eu particularmente gosto desse livro. Um livro denso, de uma filosofia hard, pesadíssima assim, mas eu gosto desse raciocínio dele. Eu vou dizer uma coisa para você. Se fosse qualquer outro país do mundo que tivesse feito no século XIX, início do século XX, o que a Inglaterra fez na Bélgica, fez na África, e o que a Bélgica fez na África, nós já teríamos mandado lajotar a Inglaterra. Feito uma lajota, faz uma laje, aqui era um lugar chamado Inglaterra. Digo para você que eu defendo as minhas convicções, confesso, pode perguntar para minha família, pergunta para minha mulher. Estive na França e não fui a Londres. Motivo, não piso na Inglaterra enquanto tiver monarquia. Porque a monarquia fez na África é uma vergonha para um ser humano. Para o mundo. Ela desmontou a África no tiro, no canhão, lutando contra tribos de pigmeus, cara. Lutando contra tribos que não tinham como se defender. Essa é a presença da Inglaterra, que as pessoas acham a coisa mais linda, a monarquia inglesa, com toda aquela ostentação, com um diamante que veio da Índia.
Na Índia, quando avançaram sobre a Índia, eles tiveram a cara de pau de criar o dicionário de cama. O que era o dicionário de cama? Era você pegar qualquer mulher indiana para ensinar o idioma na cama. Ou seja, transformar as mulheres em prostitutas. A mesma coisa que o Japão fez com Coreia, o Japão fez com a região que você tem do Camboja, Laos e Vietnã. A mesma coisa. E as pessoas acham linda a figura do Japão nos dias de hoje. Olha lá o rei Charles sendo coroado com aquela merda lá na cabeça dele. E todas aquelas pedras vieram sob tiro, sob morte e exploração. Pronto, acabou. Entendeu? Agora, por que ela sai da União Europeia? Porque a presença de imigrantes dentro da Inglaterra não interessa para a Inglaterra. Não interessa, um dos motivos está aí. Eu não quero esse fluxo migratório da União Europeia para mim. Eu estou fora. Tanto é que eu comentei, quando se surgiu a questão da União Europeia e a moeda única, o euro, e a Inglaterra não entrou, comentei com os amigos meus, se ela não entrou, esqueça. Esqueça, ela está um pouco à frente do que está o resto do mundo. Porque eles pensam igual pensam os Estados Unidos. A colonização americana é inglesa. Eles pensam no umbigo como referência mundial, cara. É bom para mim, beleza. Não é bom para você, dane-se. Exatamente. Assim funciona. Bem, você sabe muito bem como é que funcionou toda a política expansionista norte-americana da Guerra Fria para frente. Com acordos entre aspas, comerciais /bélicos, né? Uhum. Eu te ajudo para você não tomar pau. E aí você fica do meu lado. Né? A diplomacia, basicamente, era feita nesses moldes. A Inglaterra tem os Estados Unidos atravessados aqui por causa de um almirante chamado Almirante High. O Almirante High, no século XIX, criou a doutrina High dizendo o seguinte: os Estados Unidos é uma ilha. Nós precisamos fortalecer a marinha. A hora que nós passarmos a Inglaterra, seremos a maior potência do mundo. Aí todo mundo ficou olhando, mas como é que é uma ilha? Ninguém conseguiu entender. Hoje, mais de um século depois, as pessoas começam a estudar o que o cara falou. Estados Unidos tem ao norte o Canadá, colonização inglesa. Ao sul, o México, colonização espanhola. Se você me atacar pelo norte, você brigou com a Inglaterra. Se você me atacar pelo sul, você brigou com a Espanha. Sobrou o Golfo do México, água. Sobrou o Atlântico, água. Sobrou o Pacífico, água. Ou seja, eu sou uma ilha, protejo o mar, eu sou uma potência. Não foi o que ele fez? Foi. É a grande potência mundial, com 9 super porta-aviões hoje, que é o único que tem. E o 10º, se já não está na água, está saindo agora. Pronto. Ou seja, ele copiou o que a Inglaterra fez, domina as águas. Exatamente. Essa questão do Ron DeSantis, aí, quando eu vi, eu achei que ele está na esteira da herança do trumpismo, que é uma coisa muito forte nos Estados Unidos. Muito forte. O Biden acabou caindo por causa da Blue Wave, né, que foi meio que um movimento para tentar dar uma segurada no trumpismo, mas aí depois disso você tem algumas células dos estados ainda um sentimento trumpista muito forte, a prova é o próprio Ron DeSantis. E essa ideia do trumpismo que não é só algumas das convicções dele como política, mas aquele lema do Make America Great Again. E isso, o Great Again quer dizer, faça do modo americano, do estilo americano e como os americanos. E é por isso essa ideia de fato, você querer afastar o imigrante. Eu vejo com um pouco de preocupação algumas dessas medidas, por quê? Porque você tem, por exemplo, gente que está vivendo nos Estados Unidos, indocumentada, né? Pais que têm filhos nos Estados Unidos, os filhos são documentados, mas eles são indocumentados. Eles estão fugindo da Flórida. Eles estão indo para outros estados. Né? Essa é uma questão complexa, porque essa lei vai ter que prever esses casos. E o que é que vai acontecer nessa situação? Outra coisa, eu concordo sobre a necessidade de você defender a fronteira, de você permitir que ocorra a imigração legal e tente coibir a imigração ilegal. Mas há situações em que, eventualmente, os países fecham as fronteiras para impedir que qualquer um entre ali. Oficial de justiça aí. Já está trazendo teu negócio da OAB ali. Legal ou ilegalmente, né? Legal e ilegalmente. Eu lembro que quando o Trump estava no poder, ele diminuiu o tempo de permanência do visto de turista. Uhum. Era de 10 anos, passou para 5. E aí a ideia era diminuir mais ainda, sabe? Porque o cara entra como turista e não sai. Exatamente. Aí ele se torna ilegal. O que a gente tem que ter noção é exatamente a ilegalidade. A ilegalidade é o grande problema que você tem. E nós não podemos, você sabe melhor do que eu, no fazer a lei já criar as exceções.
Nós temos a lei, a exceção virá no decorrer do caminho. Temos que fazer uma previsão legislativa para alguns casos, claro que temos. Mas o que eu digo para você é o seguinte, o problema nosso está dentro da ilegalidade. O ilegal é o problema. Por exemplo, os Estados Unidos não têm controle sobre a sua fronteira sul. Quem controla a fronteira sul hoje é o tráfico. É o tráfico? É o tráfico. É ele quem controla. Desde os coiotes até, inclusive, a questão que você tem da próprio suborno que acontece na fronteira. Você diz aí da fronteira sul com o México, né? Exato. O México que nem era dos Estados Unidos, né? Exatamente. Aí que está, Oli. Eu entendo e eu concordo 100% com você nessas questões práticas. Sim. Mas como você sabe, lá no fundo da minha alma eu ainda tenho alguma questão idealista, né? E o meu idealismo me grita algumas coisas do tipo, como é que eu posso acreditar, certo, em fronteiras? Como é que eu posso acreditar, por exemplo, que desse lado da fronteira é lícito para você basicamente ter uma vida boa, um desenvolvimento social, você ter acesso aos bens de consumo. Não, eu discordo de você. E do outro lado, isso ser quase que privado. Não é que é lícito. Não é que é lícito. Perdão, eu errei o termo. Não é lícito. Não é licitude, no caso. É oportunizado. Porque nós temos um governo A de um lado, um governo B do outro. O que nós temos de um lado da fronteira? Governos, por exemplo, se você pegar a legislação americana, a corrupção é severamente punida. A corrupção é severamente punida e você vê que nós tivemos casos, por exemplo, de desvios de dinheiro em bolsas de valores, em fraudes como aquela Exxon. Fraudes que renderam cadeias de 40, 70 anos e o cara foi morrer na cadeia. Perfeito. Tem prisão. Do outro lado, a corrupção impera. Então, do outro lado, a corrupção matou. Ela matou a questão de desenvolvimento do país. Porque do outro lado da fronteira, o que nós temos? Se você subornou, você obtém. Se você não subornou, não. Eu entendo isso. Do outro lado da fronteira, se você subornou, você é criminoso. E quem recebeu o suborno também. Então, eu entendo isso ali. Mas a minha questão é, humanamente falando, por que a pessoa que está desse lado, onde você tem o governo que suborna e tudo mais, e essa tradição, por que ela pode ser proibida de atravessar para o outro lado para tentar uma melhoria de vida? Porque ela vai entrar na ilegalidade, e se ela entrar na ilegalidade, ela vai corromper o país do outro lado, Pablo. Ele vai entrar, ele não quer tributar, ele não quer ser tributado, ele quer a ilegalidade que ele tem do lado de cá. Aí que está o problema, Paulo. E será que então é uma questão cultural? É cultural, mestre. O Bauman, eu indicaria o livro também, né? Já na esteira. Esse livro eu tenho lá em casa, deveria ter trazido aqui. Batem as nossas portas, né? Que é Estranhos à Nossa Porta. O Bauman fala sobre isso no contexto da Síria, principalmente, daqueles que viviam naquele momento de crise humanitária mesmo, que estavam fugindo, colocando os filhos em botes. Fazendo o que for possível. For possível para se salvar, porque lá, né, a gente viu cidades inteiras devastadas, em ruínas e assim por diante. Mas, para quem tem ido à Europa nos últimos anos, tem percebido que a Europa, o sonho europeu, o sonho do Estado social, do social-democrata, falhou. Hoje, principalmente com a questão migratória, a gente percebe que ainda existem campos de concentração na Europa desses imigrantes, campos de concentração de imigrantes. Se é certo, se é errado, do ponto de vista de defesa, mas também, ao que o Bauman relata, que há uma histeria geral da sociedade, e ele chama isso, né? Ele chama isso de pânico moral. Pânico moral, ele cita no livro, é um pânico geral, significa um sentimento de medo compartilhado por um grande número de pessoas que de algum mal está ameaçando o bem-estar da sociedade. Então, quando o imigrante está ingressando, aqueles do lado de lá pensam, e isso me parece que ficou muito claro na campanha do Donald Trump e tal, essa ideia, olha, vão corromper o sistema, ou vão, aspas, miscigenar, sabe, todas aquelas questões velhas, ranços, mas que não deixam de ser, na minha opinião,
pautas também que devem ser levadas em consideração, sabe? O utilitarismo aqui, o utilitarismo talvez dê essa resposta, e algumas vezes, mesmo que a gente não goste, mas o utilitarismo... porque quando eu vejo esse protecionismo de minha terra, minhas questões, meu povo, isso eu não consigo deixar de associar isso a uma ideia de purificação, sabe? A uma ideia nazista. Entendi. Essa Pablo, ideia... Discordo. Então, mas... Ideia nazista não. Ideia, não, tá fora. Tá fora, Pablo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você pegar, por exemplo, os países que se defendem hoje, não só por ideais nazistas, ou de direita ou de esquerda, não. É uma questão, muitas vezes, de uma sobrevivência interna do seu país. Se você abrir o seu país de uma tal maneira que você tem uma quantidade de trabalhos ilegais muito grande, o seu nativo não terá como viver. O seu nativo não vai conseguir trabalhar. Então você vai nivelar por baixo. Você vai pegar o seu nativo e levar lá para baixo para poder igualar. Oli, veja, por essa fala que você trouxe agora e a anterior, você está partindo do pressuposto de que o indivíduo que vai entrar ilegalmente, necessariamente ele vai querer a ilegalidade. Eu acredito que é temerário você defender isso, porque essas são questões idiosincrásicas. Nem todo mundo vai querer isso. Mas você tá generalizando a situação, Pablo. Nem todo mundo que entrou na ilegalidade permanecerá na ilegalidade, nem todo ilegal é criminoso. Exato. O que nós estamos lidando é com a média do grupo, Pablo. E o que eu tô então, quando você trata com a média do grupo, você não pode lidar com as exceções. As exceções ao contexto não funcionam. Nós temos que analisar o que está presente na média do grupo. Mas esse então, que é o detalhe. Na média do grupo da ilegalidade, boa parte dessa ilegalidade da média do grupo vem exatamente financiada pelo tráfico, que é uma maneira que ele tem de entrar no país. É a única maneira que ele encontrou. Eu entendo, mas então nós para mantermos o status quo de um país, nós temos então o direito de dizer quem é que pode, quem não pode desfrutar das benesses da produção. Mas é a sua soberania, a sua nacionalidade, Pablo. Dentro da sua casa entra quem você deixa, Pablo. Ou então vamos fazer o seguinte, a partir de amanhã vamos todo mundo almoçar na sua casa. É a mesma coisa. Na sua casa você tem o controle, Pablo. O seu quintal, o seu terreno, o seu lanche, o seu almoço, o seu café, a sua garagem. Eu não posso permitir que todos tenham usufruam daquilo que é seu. Porque pode ser que um amigo seu vá na sua casa. Essa que é a diferença que tem que fazer. Então esse macro nós temos que pensar no mínimo também. A mesma maneira que você tem que pensar na média do grupo. O que é que a média do grupo apresenta? É uma questão sociológica. O que está presente na média do grupo nos interessa. O que é exceção, infelizmente não. Porque a exceção tem que ser analisada caso a caso. Então aquele que entrou realmente porque estava precisando, uma questão de necessidade, esse é um caso à parte. Mas nem todos aqueles que realmente estão entrando na ilegalidade estão realmente partindo desse princípio. Eu não tenho os dados aqui, Pablo, mas durante a nossa pesquisa, deveria ter anotado, erro meu, os Estados Unidos é o país que mais recebe imigrantes do mundo. Sim. Ou seja, então, falar de uma política antimigratória não é o correto. Não é o correto, porque, o termo. Né, porque, na verdade, eles estão... Eu acho que o Oli está tentando frisar isso desde o início, a ideia de controle da ilegalidade, né? E eu acho que nisso nós não temos dúvidas da necessidade do Estado ser forte, ser pujante, né? E assim por diante. Um camarada aqui, o Felipe Silva, falou que ele é do interior de Minas Gerais e ele falou que lá é muito comum imigrar ilegalmente para os Estados Unidos, cobram uma bagatela de R$80 mil, ou seja, os coiotes, né? Nesse sentido, eu acho que nós estamos falando do país que mais recebe imigrantes do mundo. Talvez a gente está olhando uma pequena parcela e estamos tentando generalizar, dizer, não, são anti... e aí caímos nessa indução de ser ultranacionalista, como que é a média do grupo. É a média do grupo. Mas na verdade, isso que eu estou dizendo, eu não estou colocando os Estados Unidos nesse grupo. Sim. Eu estou pensando exclusivamente na Flórida. Certo? Eu só estou pensando na Flórida, em relação à dureza dessas medidas.
sabe? Eu estou pensando na questão da Flórida. Eu sempre parto de um pressuposto, para refletir sobre essas questões, de uma frase do Rousseau, no livro A Origem da Desigualdade entre os Homens. Ele coloca o seguinte: no momento em que o primeiro homem cercou a primeira porção de terra e disse, isso aqui é meu, os outros deveriam tê-lo matado. Criou-se a sociedade civil. Os outros deveriam tê-lo assassinado, impedido que isso acontecesse, porque isso começou a gerar a desigualdade entre os homens, sabe? Não sei, lógico que eu não penso, sei, eu acho que é um isso, pensamento isso é uma talvez metáfora. Talvez próprio para o momento, né? Estamos falando aí de 1700. Eu acho que isso é uma metáfora. Mas aí ele está acabando com a ideia do direito de propriedade, né? Está acabando com a ideia de direito de propriedade, aí está indo contra John Locke, o Tratado do Governo Civil. Que a função do Estado é proteger a propriedade e garantir a sua felicidade. Que ela é fruto do seu trabalho. Do seu trabalho. Sim, mas ele usa essa metáfora para justificar o surgimento do contratualismo. Olha só, Pablo, se você hoje pegar, por exemplo, vamos pensar assim, se você começar a entrar hoje ilegalmente no México, o México também não vai querer. O México controla os seus países vizinhos ali. Ele não quer. Porque ele alega, por exemplo, o quê? Que a Colômbia tem uma questão do tráfico. Ele também não quer a presença desses caras ali. A questão que você tem dos cartéis hoje é um grande problema, é um problema seríssimo. Porque os cartéis dominam cidades inteiras. Sim, Eles conseguem eleger do governador, ou prefeito, ou vereador. Então, a corrupção é um troço latente no país. Mas ele não quer que o colombiano e o boliviano entrem. E aí? Aí nós não falamos com o mexicano, portanto, está tendo uma política antimigratória, mas ele também não quer. Então, vejam só, todos os países adotam esse princípio. Todos eles, sem exceção. Você pega alguns países, a Macedônia é extremamente fechado. O Butão não aceita ninguém. O Turcomenistão... Mesmo porque entrar no Butão é complicado. Exatamente. Precisa de jeitinho. Depende do tamanho, né? Mas eles não querem ninguém. O Tibete também não quer ninguém. O Tibete é só paz, só alegria. Butão, você me lembrou que é também um dos países que foi o país que criou, né, a primeira vez o Índice de Felicidade Interna. Lembra? O FIB. Era, que aí até na década, 2009, quando eu tive acesso a isso, 2010, o presidente, acho que lá é presidente, andou o mundo todo falando sobre o FIB, o que era o FIB, que tinha que abandonar o PIB e ir para o FIB. Mas é só para a população dele. Cuba não quer estrangeiro, China não quer estrangeiro. E aí? China. A Cuba não quer que entre no país dele. Pronto. Deixa eu só mandar um abraço para a galera aqui que tá louca no chat aqui, ó. Então vamos lá, para o Dominique Torresmo, o Henrique Engelhard, que está sempre conosco, o Felipão Silva, o Éder Vinícius está sempre com a gente também, o José Júnior do Nascimento, que pediu do Carlão. Hoje o Carlão já fez mais 7, 8 aparições aí. O Cláudio Schmidt. Louco! Claudinho assistindo. Chimitão. O Robi Rocha. Éder Vinícius novamente aqui. Quem mais? O Felipe Silva mandou uma mensagem aqui, ó. Acredito que seja um esquema que falta mais investigação e interesse das autoridades brasileiras. O sujeito que faz ponte com o Coyote no México construiu um império. Comprou um Mustang 0 km recentemente, fora várias propriedades. Ó, a Alisete está assistindo, Mariana Policarpo, tá? O pessoal aqui mandando com força a mensagem. Que coisa boa, que coisa boa. Eu entendi ali da Mariana, vocês que... Eita mistério. Acho que ela está falando sobre o comentário do amigo anterior. Tá. Rob Rocha. Isso aí, ó. Um abraço para todo mundo que está assistindo aqui. E a gente quer que vocês deixem as opiniões aqui, galera. Tem que deixar a opinião. Ó, o Dominique Torresmo falou: sair daqui para ir para outro país sofrer xenofobia? Tô fora. Vocês cara, viram isso é uma essa questão semana, complicada, hein? Viram essa semana em Portugal? Portugal hoje, pós-pandemia, é o país que mais recebe brasileiros, né? Talvez, acho que tirando o Paraguai, é lá. Na Universidade de Lisboa, no curso de Direito lá, o cara colocou uma caixa reproduzida, um caso que tinha acontecido em 2019. Uma caixa cheia de pedras e falando, é grátis para quem quiser atirar em bazuca, que eles chamam os brasileiros. Xenofobia pura. Eu tenho um amigo que está morando lá, em Portugal. E ele faz a faculdade de Coimbra. Você conseguiu um segundo café?
Consegui. Foi só pedir, né? Suborno? É suborno. Já entrei. Tá vendo? Você tá, é a mensalidade. O segundo café é só com a mensalidade. Escuta. Ou com Carlão, o Chico Lopes. Carlão. Ô, Carlão. Carlão. Não sai um segundo café aí, cara. Não, tá bom. Isso nós pagamos depois. E aí, cara, Eu ele vou me me pegar falou no que final. lá a situação tá assim mesmo, com relação ao brasileiro. Lembra dos dentistas? Inclusive, seria interessante uma hora a gente abrir um picuinha. Eu vou falar com o Giovanni, ver como é que tá Claro, o abre horário de dele lá. Ele aparece aqui na tela, conversando conosco pra gente falar sobre isso. Tem um outro camarada meu, tá morando em Seattle agora, o Cris. O Cris, que assistia sempre o picuinha e participava. Diz que agora ele tá numa situação mais confortável, porque ele tá casado com uma moça que é norte-americana. E ele é pesquisador de uma instituição lá em Seattle muito interessante. E aí, cara, ele falou que de todos os lugares pelos quais ele passou no mundo até hoje, que ele fez o doutorado na Inglaterra e o pós-doc foi para os Estados Unidos, ele falou que o local em que ele mais sofreu preconceito foi na Inglaterra. Olha só. Foi na Inglaterra. O preconceito, assim, de você falar no meio da rua o teu idioma e a pessoa te apontar o dedo e falar assim, ó, volta pro teu país. Os ingleses ainda têm o sotaque da rainha, rapaz. Eu vou querer mais um também, Esse Carlão. que é detalhe. Viu? Vocês têm o Sabe quem sotaque vai- da rainha ou não? Sabe quem vai poder dar um feedback legal sobre o preconceito daqui a fazer pouquinho que isso. terminar de cagar? O Will. O Will, que tá ali no banheiro agora, ali. Tá ali no banheiro. O Carlão podia virar. Não vira não. O Will morou na Itália, né? E ele passou pela Europa e ele sabe dizer perfeitamente, cara, como é que é a relação lá com o imigrante. Entendi. Inclusive o Will disse que tá para lançar um curso conosco que se chama Como se fuder na Europa, Boa. né? Tentando fazer sua cidadania italiana. Mas viu, Pablo, que eu Perdeu vejo uns só. 40 mil reais, É. pagou para um coiote fazer os documentos. Mas eu vejo assim, Pablo, todos os países defendem suas fronteiras com unhas e dentes. Não tem um país que diga que não. Porque isso é questão de soberania, né? Você tem que ter, você tem que defender os seus. A base é como a sua casa. Você defende os seus. Um país adota o mesmo princípio. É o mesmo princípio, né? Os agrupamentos humanos, né? Começa lá na família, depois vem a Exatamente. cidade. Vai o seu grupo. Não, Isso. primeiro vem o seu grupo. Isso. E aí você vai estendendo. Isso, e vai Então isso é estendendo uma pro coisa que estado. você não consegue Pessaro, tirar. para você que é professor de direito constitucional e a galera que não sabe isso, por que você pode nos Estados Unidos ter uma lei de uma forma num estado e em outro estado não ter essa mesma lei? Sim. Os Estados Unidos, ele vive, é o pai do federalismo, né? Eles vivem o federalismo, essa forma de governo, né? Muito forte. Até pela sua formação colonial, né? De 13 fronteiras e 13 colônias, cada uma não querendo, tanto que eles criam uma confederação. Tem toda essa situação histórica. Então, há uma autonomia muito grande para os estados. Então, os estados lá, diferentemente do Brasil, os estados lá têm uma autonomia muito grande. Por isso que estados... Hoje a gente vê a questão da liberação de drogas leves, como a maconha, ser uma discussão bastante interessante nos Estados Unidos, estados que têm a possibilidade de uso recreativo, outros que não têm. A questão da pena de morte, alguns estados têm, outros não têm. Aborto agora, né? A Suprema Corte americana altera uma decisão lá de 1973, né? Ano passado, uma corte mais conservadora agora, altera e diz, olha, não é um direito constitucional, mas os estados podem legislar. Ele só tirou do ponto... Do âmbito federal. Âmbito federal e falou, não, isso aqui é âmbito dos Do âmbito estados. da União, né? Da União, Da isso. União. Isso não está na Inclusive- Constituição. Não é um direito... Inclusive foi outra coisa em que o Ron DeSantis mexeu também, no estado lá na Flórida, em relação ao aborto. São questões palpitantes, importantes, que envolvem o que a doutrina americana chama de duas pessoas, vou tentar traduzir aqui, duas pessoas muito bem intencionadas, cada um com visões diferentes, falando, né, de valores éticos que são muito caros para cada um e para outro. Assuntos como aborto e tal, é difícil tu dizer quem está certo e quem está errado. Sim. Muito difícil. Pode vir o Estado e falar, é ilegal.
do ponto de vista legal é fácil de resolver, mas do ponto de vista ético, esses assuntos são muito complicados, são espinhosos. Como o direito que você contava do seu animalzinho de 17 anos, né? Hoje, uma das grandes discussões é se os animais não humanos, principalmente os animais de companhia, são possuidores de direitos fundamentais, ou seja, características que eram próprias de seres humanos. Hoje é uma discussão muito séria. Já garantiram pensão, inclusive, alimentícia para um cachorro. Isso. Ô, Will, Então, isso hoje no mundo é muito sério. Então, são desacordos, eles chamam de desacordos morais razoáveis. Ou seja, quando pessoas bem intencionadas estão discutindo com pontos de vista, isso é totalmente possível. Na questão da migração, me parece também, é um assunto... as pessoas mais humanitárias, no ponto de vista, não que aqueles outros sejam petrificados o seu coração ou qualquer coisa do gênero, mas aquelas pessoas que têm um engajamento mais humanista vão colocar, né, que você está, de alguma maneira, violando a dignidade da pessoa humana. Você foge desse conceito de soberania, esquece toda essa questão e você foca no ser humano, que é o grande compromisso pós-Segunda Guerra Mundial, né, colocado em quase todos os documentos normativos, as constituições do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, é o grande compromisso ético pós-Segunda Guerra Mundial, devido às atrocidades do governo do Terceiro Reich, e isso, então, ainda está muito forte. Então, nós remodelamos um pouco o conceito de soberania lá de Jean Baudin e tal, que era muito mais rígido, como nós estamos falando, para fazer essas conexões com outras culturas. Eu acredito que nós temos que focar também nessa questão. Nós estamos falando de legalidade e ilegalidade. E aí, os estados, para bem ou para mal, eles têm o dever de proteger, né? Para bem ou para mal, eles têm o dever de proteger os seus nacionais, né? E, às vezes, a proteção é banindo outros seres humanos da convivência daquelas benesses que o capitalismo, né, proporcionou. Você que está assistindo aí, coloque no chat qual é a sua opinião sobre essa questão que nós estamos discutindo. Lembrando, não é sobre imigração, e sim sobre a forma de se controlar a imigração ilegal, que é essa a questão. E outro detalhe interessante, Pablo, que nós temos hoje, a questão do tráfico internacional hoje. A questão que nós temos hoje, o tráfico hoje está centralizado em 4 pontos. Armas, que é o mais lucrativo, que não tem ninguém preso. Traficante de armas, se não me engano, só tem um preso, inclusive virou até filme. Ninguém prende traficante de armas, porque normalmente aquele quem compra... que virou filme do Nicolas Cage? Nicolas Cage, aquele foi, o mercador, o senhor das armas. E eu acho que foi trocado agora, né? Você viu? Foi trocado por... Ele estava preso nos Estados Unidos, trocaram ele lá por aquela mulher de basquete. Lembra uma americana? Então você veja o quanto que o cara é forte. Então, teve um cara preso. Por uma questão óbvia, quem compra armas não conta, que ele só mexe com guerra. Sim. Então, primeira situação. Segundo é drogas. Esse tem um monte de gente presa, porque o cara que usa droga, ele conta para todo mundo. Tá? O terceiro são pessoas. Meu Deus. Pessoas. E por quarto item ilícito é o contrabando, aquela coisinha boba que você compra no Paraguai e traz para cá. Então, isso é que dá lucro. Então, a droga tem uma lucratividade assustadora. Primeiro que ela não tem tributação. Então, se ela não tem tributação, ela sai de 15% a 27,5% livre. Só aí. Sem contar toda a ilegalidade que tem por trás disso. Então, é muito dinheiro envolvido. Por exemplo, hoje, com a guerra da Ucrânia, o tráfico internacional de pessoas diminuiu. Porque boa parte do tráfico internacional de pessoas vai para o leste europeu, cujo foco está na região da Ucrânia e Rússia. Então, veja como se trata a guerra. Então, nós temos hoje toda uma situação de se tratar a guerra, de se tratar o que é ilícito, de se tratar o ilegal de uma forma como se todo mundo fosse aquela coisa mais maravilhosa do mundo. Então, nós tentamos nivelar por cima um troço que está sendo nivelado por baixo pelo mundo todo. E a questão da droga hoje, ela corrompe porque é um volume de dinheiro incalculável, Pablo. Esse que é o grande problema. O Rob Rocha aqui faz nós estávamos falando, ele fala que morou 16 anos, nasceu lá e nunca sofreu nenhum tipo de preconceito
E depois ele vem e diz: o brasileiro não aceita a cultura alheia para... E volta para o Brasil criticando. Será que é verdade essa? O que você tem a dizer sobre isso? Você que morou na Itália. Sim. Você cresceu lá, a possibilidade de você sofrer. Aqui, ó, chega aí. Eu vou conceder o meu microfone agora pro Will falar a experiência dele morando na Itália. Manda ver, Will. Tudo começou em Portugal, né? Que eu fui morar lá, não consegue emprego. Brasileiro não consegue emprego, pelo menos na região que eu morava. Aí eu voltei pro Brasil, fiz a cidadania italiana, fui lá pra Itália. O único lugar que eu fui tratado bem foi na Itália. Pelo povo lá do norte da Itália, que diz que lá a galera do sul também não é muito legal, não. Quando eu fui para a Inglaterra, não consegui emprego, os atendentes públicos me tratavam mal, fui ameaçado de faca, era xingado na rua por falar português ou italiano na rua, porque eu morava numa casa só de italianos. Então eu falava italiano com eles, né? Português no telefone com a minha família. E era ofendida, a galera não gosta. Caramba. Lá em Manchester, né? Em Londres diz que é mais de boa, porque tem muito imigrante. Entendi. Manchester, Liverpool, uma galera bem mais fechada. Tipo, aqui é o nosso país. Não quanto mais interiorano é, mais fechado. Naturalmente. Porque eles até têm essa ideia, que Londres foi roubado pelos imigrantes, então os verdadeiros ingleses estão ali pro norte, sabe? Entendi. É isso aí. Mas como foi essa passagem aí? Desculpe, não sei se... É saboroso contar essa passagem, que imagina ser ameaçado de faca, né? Como que foi? Ah, tá, foi. Foi divertido. Porque eu não me sentia. Porque os ingleses são todos magrinhos, né? Parece que se bater um vento eles vão morrer. E brancos, tipo, pálidos. Eu me assustei pelo tanto preconceito, porque a gente sempre vê assim, os americanos fazendo isso. Aquela galera ultranacionalista, e por ser Europa, você acha que isso já acabou, porque eles tiveram tudo que teve ali na Alemanha, né? Mas não, eles são, tipo, extremamente assim até hoje. Caramba. E com o muçulmano eles são pior ainda, sabe? Com o muçulmano, qualquer tipo de árabe lá, porque tem muito árabe que vai lá cheio da grana. Então eles veem os árabes andando de Lamborghini e falam, ó, o cara tá roubando meu país. Sabe? Ou pela cultura ser diferente, sabe? O cara chegou lá e te calçou com a faca? Não, ele ficou esfaqueando a porta para abrir a porta e chutando a porta. Ô, louco. Aí, inclusive, parabéns para a polícia da Inglaterra, porque eu liguei, aí ela falou que não podia fazer nada, porque o cara já tinha ido embora. Eles me ligaram depois de 3 dias, depois de 5 dias, depois de 7 dias, perguntando se estava tudo bem. Olha, que legal. E eles foram muito atenciosos, até porque eu acho que é meio comum. Entendi. Esse tipo de caso lá, sabe? E é um crime gravíssimo para eles lá, mas os ingleses fazem. E dizem que países como, por exemplo, França, a Bélgica, que tem muito imigrante, tem sofrido muito com essa situação. A questão, né? Dizem que em alguns lugares assim criaram guetos quase como favelas que a polícia não entra, coisas assim. Isso é fato. Alguns bairros, por exemplo, praticamente a polícia é en passant, igual as nossas favelas, os nossos bairros em cidades grandes, onde a polícia não tem acesso. Uma outra cidade dentro da cidade, né? E dizem que essa questão é muito forte. Curitiba, há uns anos passados, Obrigado. Na saída de Curitiba tem a famosa Vila Zumbi. A Vila Zumbi é uma área onde algumas empresas não iam entregar os produtos lá porque eram roubados. Até que eles fizeram um acordo com o cara que dominava o tráfico da Vila Zumbi. Aí houve um acidente aqui, fechou-se a rua, então você tinha que desviar pela Vila Zumbi. Eles cobravam pedágio para passar na Vila Zumbi. Que tal, hein? E se você não quisesse pagar, o cara dizia para o senhor, volta, faça o balão e volte, porque aqui na Vila Zumbi só passa se pagar pedágio. Caramba. A polícia não entra. E aí? Isso aqui para nós. Controle paralelo, né? Controle paralelo, mas como os nossos índios fecham as estradas federais e cobram pedágio. Tá aí, ó. Eles fecham as estradas federais e cobram pedágio. E aí, tá errado? Então a gente sempre passa um paninho quando existem essas situações. Ah, mas é um crime menor, ou então, mas é uma questão de uma aldeia indígena, é um aldeamento. Pega na nossa região, quando há acidente aqui na nossa área de reserva aqui, os saques que são feitos nos caminhões a olhos ali é vistos. complicado, cara. E eu ouvi dizer, agora não tenho provas, mas já ouvi de pessoas que vivem nesse meio, né, que muitos acidentes são provocados. Por óleo. Óleo na pista. Ver, cara. Que absurdo. Mas, e detalhe, e não se tem o que fazer.
e não se faz nada. E é uma questão interna, Pablo. Aqui, vizinho nosso. Pois é. Agora, imagine os estrangeiros que entram, como é que ficam? E aquilo que você disse agora há pouco, Tessaro, da questão cultural, é um problema seríssimo. O brasileiro, por exemplo, uma questão cultural, o que é público, ele não vê como furto ou roubo. O que é público é esperteza. Isso. Só Não é de roubo. ninguém. Não é de ninguém. Só é roubo se eu tomar a xícara do Tessaro. Mas se a xícara é pública, não é roubo, eu só fui esperto. É uma questão Bem, cultural. tanto é que nos bancos, o que é que nós temos, né? Se já foi algum outro lugar em que o banco a caneta está acorrentada? A caneta é acorrentada no banco. Por qual motivo? Não, levam Não tudo. vão fazer para ver, não vão vencer para Botar caneta. botar caneta. Isso quando você não passa lá, o cara tirou a carga de dentro e levou embora. É. Então, Aí, ó, percebam então, que absurdo para você nós que estamos viveu vivendo. isso que o William viveu, você tá na Europa aí, ó, ou em qualquer lugar, a pessoa vier para cima de você, só fala que é Brasil, porra. Entendeu? Só não vai falar Corinthians. É, não, porque daí ele fala isso porque eu sou corintiano, entendeu? E Você é eu corintiano, tenho, cara? e eu tenho, Eu sou. e eu Mas eu tenho, não ligo futebol. Eu, também eu, não sei eu nada. gosto, eu não tenho problema com ninguém, mas tenho um pé atrás com um corintiano. Você sabe que sempre eu tinha tive. tudo para ser um grande jogador de futebol. Tive bola, tive meia, chuteira, camiseta, só não tinha talento. A bola era o problema. O problema era a Eu só bola. não sabia jogar. O resto. Não, que legal. Ó, Vamos ver o que o Dominique... temos duas frases aqui importantes para discutir. O Felipe falou: é complicado ser a favor ou contra. Meus 2 irmãos mais velhos imigraram ilegalmente para os Estados Unidos há 20 anos. Após muito custo e burocracia, conquistaram a cidadania. Que você falou. É, Esse cara exatamente. não entrou para continuar ilegal. Exatamente. É o que você falou, fechou. O Dominique falou: até o presidente argentino praticou xenofobia ao falar que eles vieram de barcos e são mais puros. Xenofobia existe e não é só internacional, mas também regional. Por exemplo, piadas com nordestinos. Existe um ramo da psicologia que estuda o comportamento xenofóbico. Não, entenda, ele não normaliza. Ele explica o porquê de existir. E se você, aqui os dois já tiveram essa leitura, com certeza vão saber, se você pegar a divisão social do trabalho, Durkheim, para ler, ele vai falar sobre os agrupamentos sociais e ele vai falar sobre o diferente. E que existia uma questão de proteção dos seus em relação ao diferente. Então, isso é como se fosse um atavismo humano, sabe? Isso existe? Existe. Isso não significa que isso seja legal. Isso. Não significa que isso seja bonito, ou que você tem que falar, não, tá tudo jóia. Entendeu? É um fato. É um senso de proteção, né? O que o norte do Paraná falava sobre Curitiba? Ir para Curitiba? Qual era o problema? O pé vermelho que vinha do norte. O curitibano não aceitava. Numa época em Curitiba tinha muito mais sotaque do que tem hoje, porque não era uma cidade cosmopolita como é hoje. Aham. Como o Will falou, Londres. Londres é uma cidade cosmopolita, não serve como referência, vá para o interior. É como Nova York, não serve como referência. Nova York, durante a época da escravidão americana, era considerado o berço da liberdade dos escravos fugidos. Mas vá para o interior. No interior Vai para o Alabama. Exatamente. Vá para o interior do Colorado, interior do Texas, para você ver a diferenciação que você tem. Claro. As cidades cosmopolitas, claro que elas não percebem. Fala isso em Nova York, fala isso em Londres, a cidade é cosmopolita, não dá para tirar como referência. Agora fala isso em Marechal. Marechal, é. E aí, Eu estudei em São Marechal. Paulo, o que é São Paulo, cara? Então, são situações diferenciadas, Paulo. E a questão nossa hoje, eu sempre digo assim, que é nosso papo desde o começo ali, a ilegalidade é o nosso grande problema. E o tráfico está por trás. Ou seja, a quantidade de pessoas que entram é interessante para o tráfico. Porque quanto menos pessoas forem controladas, por que eles não querem controle nenhum do sistema de seguridade e saúde? Eles não querem controle. Porque daí eu sei onde é que você está, né? Eu sei onde é que você está, eu sei onde você mora, eu sei onde você trabalha. Então isso não interessa para mim. Então essa ilegalidade, como você mesmo disse, os bairros que são dominados por ninguém, esses bairros é que interessam para nós. É onde o tráfico está presente. Por isso que é difícil acabar com o tráfico hoje. Perfeito. Porque é muito dinheiro correndo, cara. É muito dinheiro. E aí aquela velha máxima, até onde você vai resistir? Até onde você vai dizer não? E hoje Por um suborno. hoje uma das também é assunto para
um outro momento, a legalização de drogas, muitos, né, que defendem a legalização de drogas nesse sentido de diminuir o controle, ou diminuir a força do tráfico. E eu via uma notícia dos Estados Unidos, de um dos estados, não lembro, acho que Nevada, que legalizou o uso, né? Mas aí estavam já colocando que a qualidade do ilegal era melhor do que o legal. E estavam continuando a consumir o ilegal. Então tem um outro jogo nó. difícil para quem tem um outro é nó. governante, né? Quem vai produzir esse legal? E nos países onde ele é liberado para uso recreativo, o tráfico não deixou de existir. Isso, essa é a Ele questão. continua Exato. presente, o tráfico continua ali. Da mesma forma como o cigarro, você pode fumar, mas você consegue comprar o cigarro ilegal. O Bebida. cigarro nosso hoje é questão do contrabando. E como é que o cara justifica o contrabando do cigarro? Mas o nosso é muito caro. Exato. Então, já que o nosso é muito caro, eu compro o contrabandeado. Mas antes de ir para outro assunto, assuntos. nós temos que encerrar, porque o Oli tem compromisso, o Tessaro tem compromisso, o Tom tem compromisso. Então vamos encerrar aqui dizendo nossa saudação final, e cada um tem a palavra aí por mais alguns minutos para falar o que tiver a fim, fazer recomendação de música, bebida, livro, qualquer coisa para a galera acompanhar bem aí. Fiquem à vontade. Meus amigos que nos assistiram, nos ouviram aqui nessa tarde, ouviram muito mais o Oli, porque é o cara do assunto, né? Foi muito bem. Chamou de bocudo agora. Faustão. Não deixa ninguém falar. Não, pelo contrário. Próxima vez vão ficar quieto. Eu não tinha o que falar, né? Eu não tinha o que falar. A gente até abriu uma enquete antes, assim, antes do Oli chegar. E aí a enquete era quem gostaria de que o Oli ficasse quieto. E aí, perdemos. O Oli é mestre. Parabéns aí pela explanação. E agradecer a todo mundo que participou aí, né? O pessoal participou ativamente. É uma satisfação a gente poder ter um canal para que a gente fale abertamente sobre assuntos que muitas vezes o politicamente correto, essas prisões do pensamento, né? Sim. Estão tentando aí colocar, né, e são colocadas diuturnamente. Então, a minha dica de hoje é para quem quiser ler mais sobre esse assunto, indico esse livro do Bauman, né? O Bauman, aí, um filósofo polonês, que escreve, né, sobre esse assunto dos refugiados, muito bem, numa visão muito mais humanista do que talvez essa que eu fiz transparecer aqui. Mas muito obrigado, amigos, é um prazer estar aqui, vocês são demais. Eu só vou falar tchau. Falei muito. Não é autorizado, ele tem que fazer um fechamento bonito. Tchau, bonito. Tchau, bonito. Minha galera, muito obrigado pelo bate-papo. Aos meus amigos contendores do debate, é sempre um prazer recebê-los aqui. Eu tenho certeza de que o nosso podcast, de longe, é o mais enriquecedor da internet. Porque, cara, eu sou consumidor de podcast. Eu nunca vi em 1h e 15 que a gente fica falando aqui, nós conseguimos passar por tantos assuntos com referencial teórico, sabe? Sem elitismo, principalmente, porque o debate é muito leve, e conseguir ir para todos os lados. Isso é muito enriquecedor, cara. O dia que a grande internet descobrir o nosso podcast, nós não vamos mais poder sair na rua. Uau! Entendeu? Porque vai ser pedrada. Tudo... Não, e o Oli... Eu não devo tanto assim. E o Oli agora que vai entrar no OnlyFans. No OnlyFans? No OnlyFans só para aí senhoras. não vai mais sair mesmo. OnlyFans Senior. Então, muito obrigado, tá, por vocês acompanharem o debate. Eu vou recomendar para vocês, né, um filme que eu acho que é interessante vocês assistirem aí para refletir um pouco. Eu gosto muito de um filme que fez muito sucesso quando foi lançado, mas hoje o pessoal esqueceu um pouquinho. Chama O Poço. O Poço tá no Netflix, você consegue assistir. Netflix que nos patrocina também. Daqui um dia vocês vão encontrar os episódios do Picuinha lá, certo?
E dizer para vocês que aqui o debate é sempre bem-vindo e que nós gostaríamos de que vocês deixassem um like e compartilhassem esses vídeos. Vocês que fazem cortes na internet, aguardem apenas 24 horas, podem começar a fazer os cortes, só marcar a gente, marcar o @Pablo Jamilk, o Eduardo Felipe Tessaro. e o Prof. Prof_Uli. Isso mesmo. E até a próxima. Sugiram assuntos, porque senão nós escolheremos. E daí vocês não têm escolha a não ser assistir. Um abraço.